Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. O assunto dessa nossa aula de hoje vai falar sobre dízimas. Dízimas não periódicas e dízimas periódicas, tá? Como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, seja ela simples ou seja ela composta, né? E também observar que as dízimas não periódicas nós não conseguimos encontrar uma fração racional que gere esse tipo de número, tá? Então, vem comigo para a aula. Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula sobre dízimas, tá? Primeiramente, vamos ver o que é uma dízima. Dízimas são números em que a parte decimal é infinita. Esses números são chamados de dízimas. Elas podem ser classificadas como não periódicas ou periódicas. Então vamos aqui a exemplos, aonde eu vou explicar melhor para vocês o que é uma dízima não periódica e o que é uma dízima periódica. Então, exemplos de dízimas não periódicas. Eu tenho o número π, que é a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, o que nós vamos observar aqui no número π? Ele é igual a 3,141592 e reticências. Então, essa reticências quer dizer que a sua parte decimal é infinita. Observa que logo depois da vírgula não se mantém um parâmetro. Cada hora repete um número diferente. Olha lá, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Então, por isso que eu não tenho um período aqui. Ela é chamada de dízima não periódica. Raiz quadrada de 2. Se eu for calcular a raiz quadrada de 2, eu vou encontrar como resposta 1,41, 42, 13 reticências, né? Então, observa que logo depois da vírgula aqui, olha, eu não mantenho um padrão. Cada hora repete um número diferente, né? Lá, 4, 1, 4, 2, 13. Então, esses números são chamados de dízimas não periódicas, porque não se mantém um padrão depois da vírgula, tá? No caso das dízimas periódicas, elas podem ser classificadas como dízimas periódicas simples ou composta. Então, vamos observar aqui no caso do número 0,555 reticências. Observa que logo depois da vírgula, eu tenho sempre o mesmo número repetindo. Este número é o 5, que é chamado de período, tá? E essas dízimas periódicas simples, nós podemos escrevê-las de uma forma mais simples, que é usar uma barrinha aqui, olha, em cima do 5, tá? De uma forma mais compacta. Esta barra em cima do 5 indica que o 5 é o período, ou seja, é um número que vai se repetir. Tudo bem? Tá? Então, 0,5 com uma barra em cima. E essa barra quer dizer que este é o período dessa dízima. Tá? O outro exemplo, eu tenho um número 1,13, 13, 13 e assim por diante. Então, observe que logo depois da vírgula, eu tenho sempre repetindo que número? Eu tenho sempre repetindo o 13. O 13 é chamado de período. Então, este número aqui eu posso escrever de uma forma mais compacta. De que forma? Aí, 1,13. E uma barrinha aqui, olha, em cima do 13. O que quer dizer isso? Que o 13 é o número que vai sempre estar repetindo. E por que isso daqui também é um exemplo de uma dízima periódica simples? Porque logo depois da vírgula já vem o período, que no caso é o 13. No exemplo C, eu já tenho o que nós chamamos de uma dízima periódica composta. Por quê? Logo depois da vírgula não vem o período. Olha, observa o número 0,2555 reticências. Observe que logo depois da vírgula vem o número 2. Este número não é um número que está sempre se repetindo. Este número ele é chamado de antiperíodo. Tá? Ele é chamado de antiperíodo. Aí depois sim, vem repetindo sempre o 5. Então, o 5 é o período, tá? Dessa dízima. Nós podemos escrever então essa dízima de uma forma mais compacta. 0,2 e o 5 com uma barra em cima. Observa que a barra
foi em cima do 5. Por quê? Porque o 5 é o período. Tudo bem? Então, ela é chamada de composta, porque logo depois da vírgula não vem o período. As dízimas periódicas, elas podem ser transformadas em fração, tá? Que são chamadas frações geratrizes, ou seja, são frações que geram esses números. Tudo bem? Então, vamos para os exemplos de como encontrar a fração geratriz de uma dízima, tá? Então, pessoal, o método que eu vou ensinar de como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, seja ela simples ou composta, tá? Vai ser único aqui, tudo bem? Então, vamos lá para o exemplo A. Eu tenho a dízima 0,555 e reticências. Primeiro, vamos já identificar o período dessa dízima aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma dízima com período igual a 5, que é o número que está repetido. Escrevemos essa dízima de uma forma mais compacta, que seria o 0,5 com uma barrinha em cima do 5. Esta barra quer dizer que o 5 é o período, é o número que vai se repetir, ok? Então, vamos montar, então, agora a nossa fração. Ó. É bem simples de fazer essa fração. O numerador, esquece a vírgula. Que número vai formar? Vai formar o número 5. Então, anotamos aqui. 5 menos, tirando o período, que é o 5, tirando o período, que é o 5, que número que sobra aí? Sobrou 0. Então, vai ficar 5 menos 0. Tudo bem? Então, tá aí o numerador montado. Vamos para o denominador. Quantos algarismos eu tenho aqui no período? Eu tenho um algarismo no período. Então, o meu denominador terá um 9. Tá aqui, ó. Um 9. Tá? 5 menos 0 dá 5. Então, a fração que vai gerar essa dízima seria a fração 5 sobre 9. Pega aí a calculadora e faz a divisão, você vai observar. Tudo bem? Então, isso daqui é um macete para encontrar a dízima, a fração geratriz de uma dízima, tá? Vamos para o exemplo B. O exemplo B, primeira coisa, vamos identificar o período. O período continua sendo 5 aqui. Então, está anotado. Vamos escrever essa dízima de uma forma mais compacta, pessoal. Será 1,5 com uma barrinha em cima do período aí, tá? Vamos montar o nosso numerador, então. Esquece a vírgula. Ao esquecer a vírgula, eu tenho o número 15 aqui. Tudo bem? Tirei a vírgula. 15. Menos. Agora, eu vou tirar o período aqui do número. Ao tirar o período, que número que vai sobrar? Vai sobrar aqui o número 1. Ó. Então, 15 menos 1. Tá aí o numerador. Vamos para o nosso denominador. Tá? Vamos lá. Quantos algarismos eu tenho aqui no meu período? Eu tenho um algarismo. Então, meu denominador vai ter um 9 aí. Efetuando a conta, 15 menos 1 vai dar 14. Então, vai me dar a fração 14 nonos. Tudo bem? 14 sobre 9. Essa é a fração geratriz dessa dízima. Tá? Mais um exemplo. Vamos lá para o exemplo C. No exemplo C, vamos primeiramente identificar o período. Quem que é o meu período? O 13, gente. Então, olha, vamos escrever essa dízima de uma forma mais compacta. 0,13 como a barra em cima do 13. Por que a barra está em cima do 13? Que é o número que está se repetindo. Tudo bem? Então, vamos lá. Montando o meu numerador. Esquece a vírgula. Que número formou? 13. Está aqui. Menos. Tirando o período deste número, tirando o período daqui, ó, que número que vai sobrar? Sobrou 0. Então, 13 menos 0. Está aqui. Vamos para o denominador.
Quantos algarismos eu tenho aqui no período? Eu tenho 2 algarismos no período. Então, o meu denominador vai ter 2 noves, olha. 9, 9, que vai ficar 99, tá? Então, vai me dar a fração 13 sobre 99 aí. Tá aí a fração geratriz dessa dízima 0,3, 13, 13, 13 e assim sucessivamente, tá? Esses 3 primeiros exemplos são casos de dízimas periódicas simples. Tudo bem? Por quê? Porque logo depois da vírgula já vem o período. Vamos para o exemplo D e F. Os exemplos D e F já são dízimas periódicas compostas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, no número 0,2555 reticências, vamos identificar o nosso período. O meu período é o 5, tá aqui, 5. Então vamos escrever esse número, essa dízima, de uma forma mais compacta. 0,25 com uma barrinha em cima do 5, porque ele é o meu período. Então tá aí, escrito de uma forma mais compacta, tá? Vamos montar o nosso numerador então, pessoal. Esquece a vírgula, que número forma? 0,25. Então tá aqui. 0,25 não, desculpe. 25, tá? Esqueci a vírgula, formou o número 25. Menos. Bem, agora nós tiramos o período do número. Eu vou tirar o período, eu vou tirar o 5 daqui, ó. Que número vai formar? O número 2, então menos 2. Tá aí o meu numerador, tá? O denominador. Quantos algarismos eu tenho no período? Eu tenho um algarismo no período. Então vai ter 9. Agora tem uma diferencinha da simples, tá? Observa que no meu anteperíodo, aqui, ó, o meu anteperíodo, eu tenho um algarismo no anteperíodo. Um algarismo aqui no anteperíodo, olha, que é o 2. Então, aqui este 9 será acompanhado de um 0. Se eu tivesse 2 algarismos no anteperíodo, aqui seria acompanhado de 2 zeros, tá? Então, tá aí a fração que vai gerar essa dízima periódica composta. É a fração 23 sobre quanto? Sobre 90. Tudo bem? Tá aí. Vamos para mais um exemplo. No exemplo E, primeira coisa, vamos identificar o nosso período. Eu tenho o número 1,2355. Opa, o período é 5. Marquei aqui. Tá? Vamos escrever de uma forma mais compacta esse meu número. 1,235 com uma barrinha em cima do 5. Ok? Esquece a vírgula agora. Que número vai formar? Vai formar o número 1235. Menos, eu tiro o período do número. Então, ao tirar o período aqui, ao tirar o 5, gente, ó, ao tirar o 5, vai ficar 123. Então, menos 123. Tudo bem? Vamos para o nosso denominador. Primeiramente, quantos algarismos eu tenho no período? Eu tenho um algarismo no período. Então, vai ter um 9 aqui. Tá? Um 9. Vamos lá para o anteperíodo. Eu tenho 2 algarismos aqui no anteperíodo, que é o 2 e o 3. Então, aqui vai ser acompanhado de 2 zeros. Ó. Tá? Aqui vai ser acompanhado de 2 zeros. Efetuando a continha 1.235 menos 123... eu vou ter 1.112. 1.112. Sobre 900. Esta fração, pessoal, dá para simplificar por 4 e por 4. Então, faço a simplificação por 4 e por 4. Tá? Então, vamos lá. Simplificando por 4 e por 4. Ao simplificar o 1.112 por 4, vai dar 278. Tá? Ao simplificar o 900 por 4, eu vou ter 225. Agora não dá mais para simplificar. Tá aí a fração
que vai me gerar aquela dízima ali. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, tá? Que é o exemplo F. Vamos lá. Eu tenho a dízima no exemplo F, tá? 0,41333. Identificando o período dessa dízima. O período é o 13, que é o número que está sempre repetido. Vamos escrever de uma forma mais compacta. Então, vai dar 0,413. Barrinha em cima do 13, do 13. Tá? Então, vamos lá para a montagem do nosso numerador. Esquece a vírgula. Que número formou? Formou o número 413. Então, marcamos aqui. 413. Menos. Olha, a hora que eu tirar o período daqui, que é o 13, tirei o 13 aqui. Que número forma? O número 4. Então, menos 4. Tá aqui. Pronto, tá montado o meu numerador. Vamos para o denominador. Quantos algarismos eu tenho no período, pessoal? Eu tenho 2 algarismos no período, então vai ter 2 9s aqui. No denominador. Quantos algarismos eu tenho no anteperíodo? O anteperíodo eu só tenho um algarismo, que é o 4. Então vai ser acompanhado de um 0. Ó. Tá? A fração, então, que vai gerar essa dízima, é a fração 413 menos 4, 409, sobre 990. Não dá para simplificar, então terminou aqui, tá? O exemplo D, tá? Os exemplos D, E e F são exemplos de dízimas periódicas compostas, tá? São exemplos de dízimas periódicas compostas, tudo bem? Olha, agora, por que aprender a estar fazendo, transformando uma dízima em fração? Porque alguns cálculos na matemática, se eu tiver com dízima periódica, eu tenho que transformar isso para fração, ó. Tá? Vamos lá, vamos supor, quando eu tinha ali, no primeiro exemplo, a dízima 0,555 em reticência. Se eu quisesse elevar isso ao quadrado, aí, para poder fazer esse tipo de operação, eu teria que primeiro transformar ela em fração, que nós já vimos que vai dar a fração 5 nonos. Então, seria 5 nonos ao quadrado aí, para fazer esse tipo de cálculo. Não tem como eu fazer com a dízima, tá? Então, 5 ao quadrado vai dar 25. 9 ao quadrado dá 81, tá vendo? 25 sobre 81. Por isso que a gente tem que aprender a transformar dízima periódicas, né, em fração. Tudo bem? Então, gente, aqui eu estou encerrando a aula sobre dízimas, tá? Dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas e dízimas não periódicas. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixe no comentário, dá um likezinho lá, tá? E um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!